Olá, bem-vindos ao De Frente com Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Canon do Brasil. A gente vai falar, claro, de uma câmera linda, que é a nossa R5 Mark II. A nossa EOS R5 Mark II tem diversas novas tecnologias embarcadas. Isso facilita muito na sua criação do conteúdo, tanto para foto quanto para vídeo. A gente vai falar sobre elas agora. É claro que a R5 Mark II conta com o Digic-X, que é o processador mais rápido que a Canon tem, só que tem um complemento agora, que é o Digic Accelerator, um pré-processamento, cálculos em massa para um autofoco rápido e preciso. A junção dessas duas tecnologias, desses dois processadores, gera o Dual Pixel Inteligente AF, e o mesmo possibilita prioridade de ação, por exemplo, futebol, vôlei, o basquete. Uma cortada no vôlei, ele consegue identificar esta ação. Se um jogador aparece na frente de outro, ou seja, o seu foco está aqui atrás, você não vai perder foco, porque ela sabe disso. Ela calculou essas possibilidades. Ela calculou, por exemplo, as ações de cada um dos jogadores, a bola, onde ela está, quem executará tal ação. Não é só isso, é claro. Você consegue cadastrar até 10 pessoas para priorizar o seu foco. Eu digo esportes porque a câmera também atende isso, mas serve para todas as situações. Além do nosso autofoco super inteligente para você não perder o seu assunto de foco, você tem, é claro, um Halo Shutter basicamente ínfimo, que você não vai perceber este tipo de efeito. O efeito blackout na tela, no EVF, visor eletrônico, também não há, então você não tem mais este problema. Como eu falei, ela é lotada de tecnologias que facilitam, é claro, a fotografia e vídeo. Por exemplo, a fotografia durante o vídeo, isso é possível agora. Você tem lá o pré-disparo de meio segundo, é uma rajada de fotografias em arquivo RAW, antes mesmo da fotografia a qual você apertou o disparador. Então, meio segundo antes, já fez um monte de foto. E além do mais, você não perde o assunto também em vídeos, porque tem a pré-gravação de 3 ou 5 segundos antes mesmo da gravação principal. Então você não perde a essência do vídeo, aquele momento particular do seu assunto. E agora eu vou falar para vocês sobre características básicas da nossa R5 Mark II. Ela possui um sensor CMOS Full Frame, retroiluminado, sobreposto. O que é isso? E o retroiluminado significa que em situações de pouca luz, ela vai ter detalhes, ela vai ter um alcance maior para você ter detalhes na sua imagem. A montagem do sobreposto, no caso, é para você ter menos efeitos indesejáveis, como o Halo Shutter, a distorção da imagem conforme a leitura do sensor. E você não tem isso na R5 Mark II e nem na R1, que a gente vai falar em outro vídeo. Sobre o sistema R, a qual se encontra a R5 Mark II. A R5 Mark II tem estabilização em seu sensor. Se a objetiva também tiver, a objetiva RF, por exemplo, 24-105, que é o caso aqui, você tem maior integração entre ambas, ou seja, maior redução da vibração durante o andar com a câmera, filmando, por exemplo. Assim como o autofoco mais rápido, preciso. Nas lentes RF e RFS do sistema R, no caso, você tem um anel de controle que controla ISO, diafragma, obturador, compensação de exposição e outros, para que você tenha maior eficiência, maior rapidez na hora de criar a sua imagem. E é claro que lentes menores, reduzidas porque o design óptico é menor, porque o último elemento da objetiva, sendo mais próximo ao sensor, você tem ele, além de menos distorções por ser maior, a parte da frente da objetiva tem que ser menor, é menor, ou seja, mais portabilidade. E agora, é claro, eu vou mostrar para vocês tudo que tem no corpo da câmera da R5 Mark II. E olhando a parte frontal da nossa câmera, temos a objetiva 24-105 f4, que é um dos kits que vem com a R5 Mark II. Vou remover a mesma para facilitar aqui a visualização. Temos aqui à frente um bocal de 54 mm de diâmetro, que é o mesmo bocal das full frames das DSLRs, ou seja, um bocal bem grande. Você tem os 12 pinos de comunicação, que facilitam um autofoco mais rápido, estabilização de imagem mais eficiente. O sensor CMOS retroiluminado, que é para situações de pouca iluminação você ter detalhes.
isso é bem interessante. Padrão IN3, disparador remoto e também um LED indicativo que você está em gravação, um novo recurso provindo da área de cinema. E olhando a parte de cima da nossa câmera, temos um chaveador para foto e vídeo, que facilita todo o workflow. Você também tem um LED indicativo que está em gravação, que se estende até a parte frontal, ele é vermelho. Você também conta com Hot Shoe multifunções e também analógico. Então o multifunções já está preparado para novos acessórios, futuros acessórios da Canon, onde eles muitas vezes são alimentados pelo próprio Hot Shoe, assim como passa uma massa de dados, ou seja, comunicação entre acessório e corpo de câmera. Também é compatível, é claro, com o Hot Shoe analógico, então com acessórios antigos, como flashes dedicados, alguns deles ela é compatível. E aqui do lado direito você tem um display matriz de pontos que facilita a visualização das informações. Por exemplo, os modos da fotografia ou vídeo, onde você consegue alternar no botão Mode, por exemplo, automático, AV, TV, P, FV, Bulb, manual, C1, C2 e C3 são os customizados. Todos esses são possíveis. Você também tem o botão REC, que facilita o início ou finalização de uma gravação, assim como esses em azul são quando você visualiza a imagem, que é um acesso rápido, por exemplo, a cortar, manipular a imagem na própria câmera, que seria o cortar, assim como rede, então acesso fácil à rede. Quando você tem um acessório acoplado que tem um grip, por exemplo, que tem a rede cabeada, você consegue acessar facilmente. Está no Wi-Fi, quer mandar para algum lugar, FTP, você consegue acessar facilmente essa mesma configuração. Também conta com dois dials, um frontal e outro superior traseiro, aqui ao lado do botão Mode. E olhando a parte de trás da nossa câmera, tem um LCD touch articulável para você fazer ângulos altos e ângulos baixos, né? 3.2 polegadas, 2.100.000 pontos em sua qualidade. Agora, você também tem o visor eletrônico, que tem a mesma qualidade que a nossa famosa EOS R3, e 5.760.000 pontos. Ele é bem grandão, dá para você ver a cena como um todo e fácil, e com qualidade um visor OLED. Isso já era o suficiente? Sim, mas tem mais. Você tem um sistema de rastreamento ocular, ou seja, você olha e consegue focar aonde você olhou. Esse sistema é permitido até porque ela tem o Dual Pixel Inteligente AF, porque ela tem o Digic Accelerator. Tudo isso agrega muito valor na hora que você quer um resultado rápido, preciso. E aqui do lado direito da nossa câmera, na parte traseira da mesma, você tem um joystick que facilita a manipulação do foco. Você tem um dial circular para alterar diversas configurações, assim como os comandos padrão da Canon. Ou seja, toda a aprendizagem de qualquer câmera Canon é super simples. E olhando para a parte de baixo agora da nossa R5 Mark II, temos a entrada de ar quando se utiliza um grip novo, que é o CFR20 EP. Esse mesmo grip possui um cooler, um fan, uma ventoinha de resfriamento. E essa entrada de ar exatamente para este acessório. Você também tem a entrada para um tripé, para colocar em um tripé, assim como compartimento de bateria, a nova bateria com mais autonomia, maior eficiência que a LP-E6P. E no nosso lado direito da câmera temos um compartimento para dois cartões. Um cartão do padrão SD, tipo o HS2, assim como o padrão CF Express 2.0 do tipo B, ou até mesmo o VPG 400. E agora, observando o lado esquerdo da nossa câmera, temos a entrada para microfone externo, ou seja, um áudio mais refinado, se assim você quiser. A R5 Mark II é compatível com até 4 canais de áudio, então é um recurso a mais, um novo recurso atribuído às nossas Rs. Assim como monitoração de áudio, é possível e é importante você monitorar o seu áudio, assim como conexão para um flash de estúdio, também permitido. USB-C, USB-C no caso para você conectar com o computador, conectar com o smartphone, conectar o computador e transformar ela em uma webcam. É possível também porque passa áudio e vídeo, tecnologia UVC, UAC é permitido aqui. Agora,
Quero conectar o HDMI. HDMI é saída limpa? Claro que é. E qual é o padrão? Tipo A, o mesmo padrão de cinema, aquele grandão, aquele padrão normal nas TVs, por exemplo, é o que tem aqui. Então fica muito mais fácil. Além do mais, embaixo entra o ar, no caso, com aquele cooler fan, a qual CF, R20, EP, a qual eu falei, e ele sai pela lateral esquerda, então passa por todo o sistema, resfriando o sistema, facilita e muito para você gravar muito mais. Pessoal, é claro que quando a gente fala de R5 Mark II, a gente fala de resistência de câmera, de corpo de câmera. Aqui tem liga de magnésio, outros materiais que garantem isso contra intempéries, por exemplo, água, poeira, vedação. Existem vários lugares da câmera que são vedados, tem alguns com precisão exata para não passar nada. Então tudo isso ajuda muito no uso, para você usar onde você precisar dessa mesma câmera. Então resistência não é o problema. Agora a gente vai falar sobre outras tecnologias que a R5 Mark II tem, que agregam muito valor, então vamos falar sobre elas agora. Novo menu verde. Esse menu concentra todas as informações dos comandos da câmera, ou seja, a manipulação, a personalização dos comandos da câmera agora se concentra em apenas um menu. Isso é possível, é claro, na R5 Mark II e na R1. Upscale na própria câmera. Você consegue transformar um arquivo RAW de 45 megapixels, no caso da R5 Mark II, em um arquivo RAW ou JPEG de 180 megapixels. Tudo isso na câmera. E aproveitando que a gente falou do upscale, recursos internos da câmera, processamento interno, tem a redução de ruído através de rede neural. O negócio ficou, agora é show, ou seja, tudo que era via software agora é na própria câmera. Pessoal, tem bastante informação para a gente falar aqui sobre a nossa R5 Mark II. Por enquanto, eu vou deixar vocês com algumas imagens feitas com a mesma. É isso aí, pessoal. É claro que sempre uma imagem feita com equipamento, A gente vê o resultado, é muito legal. Agora eu vou deixar vocês com algumas outras informações, tem muita coisa pra gente falar aí. Foco. Quando se fala de foco, a gente pensa no sensor full frame como um todo e temos 1053 áreas de autofoco dentro do mesmo, para poder focar o seu assunto. Ele consegue reconhecer o foco em até menos 7.5 eV, ou seja, mesmo em situações de muito pouca luz, você consegue o foco. Além do mais, ela utiliza a medição de até 6.144 zonas, ou seja, você pega o seu sensor, divide em 6.144 áreas. Áreas pequenininhas, a medição é precisa naquele ponto, cor, luz, tudo é medido com maior precisão. Quer saber quanto eram os anteriores? 384, ou seja, praticamente 16 vezes mais. Foto. A nossa R5 Mark II possui obturador mecânico, obturador primeira cortina eletrônica e segunda mecânica e também o eletrônico. No eletrônico, ela chega até 30 fotos por segundo e a velocidade que ela utiliza é até 1/32 mil avos de velocidade para congelar qualquer coisa. No ISO, ela tem a sensibilidade de 100 até 51.200, expansível, é claro, a 102.400. E é claro, tecnologias embarcadas que facilitam a sua fotografia, como o pré-disparo de meio segundo. Antes de apertar, ela já disparou e já registrou. Vídeo, ela faz 8K RAW até 60p, faz um 4K até 120p, também faz um 2K e um Full HD até 240p. O ISO é permitido de 100 até 25.600 e expansível, é claro, a 102.400. E ela também conta com a pré-gravação de vídeos de 3 ou 5 segundos, você seleciona para ganhar aquele momento antes da gravação principal. Gama de cores. É claro que a gente tem o estilo de imagem já conhecido muito bem. Na área de cinema, você tem o Custom Pictures, que possibilita novas gamas de cores. Já conhecia antes um C-Log 3, o Canon Log 3. Agora é possível o Canon Log 2,
o HLG, o PQ ou HDR-PQ da mesma forma, assim como o padrão 709 de tela. Então você tem vários padrões que vêm de cinema e são agora utilizáveis também nas híbridas. Facilidades ou mais facilidades que ela traz pra gente de tecnologias. Por exemplo, ela permite o proxy, a gravação proxy, ela permite o LUT, permite a monitoração de até 4 canais de áudio. Se você utilizar uma lente VR, como a 5.2, por exemplo, você consegue visualizar o resultado VR diretamente nela. Ela também grava até 6 horas de forma ininterrupta. Ela tem tecnologias como, por exemplo, o múltipla exposição. Ela também tem o bracketing de foco. Ela tem o guia de foco para um foco manual. Ela conta também com time code, zebra, false color. Ela também tem o waveform para verificar a luminância, dentre outras muitas e muitas funções que agregam bastante valor no seu dia a dia. Formatos de arquivo. É claro que ela grava em RAW, 14-bit, né? No caso, a qualidade máxima de uma imagem na fotografia, assim como ela grava no CRAW, ou RAW, ou JPEG. Para vídeo ela utiliza um MP4, uma melhor compactação, assim como ela é compatível com padrões, com outros novos padrões, por exemplo, o XF-AVC ou o XF-HEVC-S. Conexões. A R5 Mark II permite um Wi-Fi de 2.4, 5 ou 6 GHz. Ela também possibilita a versão do Bluetooth em 5.3, onde ele economiza bastante bateria exatamente para ter uma autonomia maior. E também você conta com Ethernet, ou seja, rede cabeada, mas através de um acessório que é o grip de bateria, o CF-R20EP, ao qual tem o cooler, mas também tem entrada para a rede cabeada. É possível também você trabalhar através de FTP pela câmera, tá? Então essa é uma possibilidade. Quando se fala da dimensão da câmera, o tamanho da mesma, LAP, largura, altura e profundidade, ela tem 14 por 10 por 9 centímetros. E ela pesa apenas 771 gramas, quase nada. E é claro que eu vou deixar a lista de acessórios aqui compatíveis com a R5 Mark II. Só ela tem 3 grips diferentes, bateria nova, tem o PD2, dentre outros muitos, para você incrementar o seu setup e criar melhor imagem. E é isso aí, pessoal. A ideia aqui é passar informações relevantes para você, para que você tome sempre a melhor decisão, conheça os nossos equipamentos. Obrigado e até a próxima!